Né? Ministrando mais uma lição da escola bíblica, né? Graças a Deus, estamos aqui na terceira lição desse trimestre, né? Que vai falar a respeito, né? O Supremo Bom Pastor, né? Queremos iniciar o trabalho com oração, vamos estar orando, levando a Deus em oração. Senhor Deus, eterno Pai, Papai querido, Papai amado, estamos aqui uma vez mais para estar trazendo a Tua palavra, para estar aprendendo mais desta lição maravilhosa. O Senhor nos orienta, nos conduz, para nós estamos ministrando esta lição tão maravilhosa. É que eu lhe peço no Teu nome, Senhor Jesus, e agradeço. Graças a Deus. O título da nossa terceira lição é o Supremo Bom Pastor. Sabemos que Jesus é o nosso Supremo Bom Pastor, que tem como texto áureo, né? Texto ouro, texto de referência, que está em Salmos de número 23, a partir do versículo 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então esse é o tema, né, que nós estaremos abordando aqui, com uma verdade prática que diz assim: Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades, está conosco todos o tempo. Então essa é a garantia que nós temos, né? Essa é a confiança de Jesus como nosso supremo, né, pastor da nossa vida. O texto de referência está em Salmos 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Né? Então essa é a nossa convicção, né? É a nossa fé, nossa esperança, né, de o Senhor estar conosco todos os dias. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos os Salmos 23. Trata-se de um lindo poema que revela a revelação entre o pastor e as suas ovelhas. Isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são os seus discípulos, os seus seguidores. Né? Primeiro tópico: pastor e suas ações. O que é o ponto de partida, né? Cristo é o nosso bom pastor, né? O termo pastor indica-se uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas, de dia conduz as pastagens, de noite protege-a dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara um pastor enunciando as suas ações. Então, como ele diz aqui, no pastor de dia ele está com as suas ovelhas, conduzindo as suas ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. E à noite ele coloca no aprisco para estar protegendo, guardando, né, dos lobos ferozes. Então aqui é uma grande referência, né, do Senhor como nosso pastor, como Davi trouxe esse poema. Tópico 1, descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar e descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrando a fidelidade do pastor e as suas ovelhas, pois diferentemente do mercenário, não abandona no momento de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos, podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Então nós vemos aqui essa referência bíblica de Davi dizendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege nos momentos de descanso, né, que nós temos em nossas caminhadas.
porque o Senhor está nos guardando e nos livrando. Como ele disse aqui em vários salmos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que trabalham nela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão os que estão trabalhando nela. Então isso é muito importante, muito maravilhoso, ter o Senhor como nosso bom pastor. Aqui ele cita os perigos são reais. 2, o nosso pastor nos faz repousar em segurança. Então essa é a nossa convicção do nosso pastor estar nos guardando, né, e nos protegendo. E assim louvamos e agradecemos o Senhor nosso Deus por ele ser o nosso bom pastor. 2, refrigério para a alma atribulada. Sabemos que o refrigério, quando nós estamos cansados, com sede, e nós bebemos um copo de água, então aquilo traz um refrigério. Então é assim também como o salmista quer dizer, né? Refrigério para a alma atribulada, a alma triste, a alma angustiada, a alma desesperada. Então o Senhor, ele é o nosso refrigério. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças na alma, estão as emoções e os pensamentos, os perigos enfrentados no decorrer da vida. Podemos ser externo ou interno. Então nós sabemos que o Senhor está ali a todo tempo, né, nos guardando e nos protegendo. Os externos afetam o nosso corpo, o interno, nossa mente, afasta-nos de Deus e de seus propósitos. Quando laços familiares e amizade foram rompidos e a decorrência de ações com a alma atribulada, nesse sentido aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu em suas orações sacerdotal: Jesus mostra que o ser humano habita num mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que o livrasse do mal, que está lá em João 17:15, a oração sacerdotal que Jesus fez ao Pai, para que ele não tirasse, né, do mundo, mas que o livrasse do mal, porque nós estamos vivendo no mundo, caminhamos no mundo, mas que o Senhor esteja nos guardando, né, nos livrando do mundo, porque nós estamos todos os momentos, todos os dias, né, as lutas, as provas, mas sabemos que o Senhor está nos guardando. Palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Salmo 121, verso 7. Então o Senhor, ele está nos guardando, nos livrando e nos protegendo, né? Ainda que nós estamos vivendo num mundo atribulado, um mundo de luta, de prova, mas o Senhor está conosco, né? Todos os dias. Essa é a promessa que ele deixou para a sua igreja, que ele deixou para o seu povo, estar conosco todos os dias. Então essa é a nossa convicção que nós temos. 1:3. A presença nas horas mais difíceis, nos momentos mais difíceis, então a presença do Senhor está conosco para nos guardar. Davi, após refletir sobre os perigos externos ou internos, passa a analisar da ação do seu pastor em face do momento mais difícil da vida humana, ocorrendo da morte. Saber o que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Saul a procura querendo matá-lo, mas mediu o esforço. Davi, então, sabemos que por isso que ele fala nesse salmo, né, que ele passou no vale da sombra da morte, porque muitas das vezes Saul tentou matar Davi, mas Deus o protegeu, o guardou, o livrou de tantas outras perseguições, porque Deus tinha esse propósito na vida de Davi. E é por isso que ele canta esse salmo, ele intitula esse salmo como o Senhor é nosso pastor, com a forma de gratidão, porque de tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele, mesmo que Saul tentou
diversas vezes matar Davi, Deus não permitiu e ainda entregou Saul na mão de Davi, e de maneira alguma Davi levantou a sua mão contra Saul, porque ele sabia que Deus estava guardando e protegendo, então não precisava ele fazer com as suas próprias mãos a justiça, ele sabia que Deus estava no controle, e por isso, né, nas horas difíceis, a presença de Deus é que nos guarda, é que nos protege. É por isso que Ele é o nosso supremo, né, pastor, que nos guarda e nos livra, né, de todo este mal. E nós vemos aqui no tópico 2, quando ele dizendo também as necessidades das ovelhas, né? O escritor ele fala, porque a necessidade, a ovelha ela precisa ser alimentada, né? A ovelha ela precisa ser cuidada. O presente saltério não enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha, né? Então aqui nós vemos que Davi vai falar a necessidade da ovelha, não só como ele destaca as qualidades do pastor, mas vai falar das ovelhas também. Aqui nós vemos, né, necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento da necessidade das ovelhas, pois exerceu função pastoral. Sabia que as ovelhas não têm garras e habilidade para lutar, podendo ser facilmente atacada por predadores, e por isso precisava ser conduzida a um lugar seguro. Nesse sentido, afirma: a tua vara e teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar contra os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que este mate as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens têm deixado de falar de Cristo e do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Aqui nós vemos que o salmista, né, ele fala a respeito, né, dessa manifestação do Senhor como o nosso guarda, como o nosso pastor, né? E ele aqui, ele está dizendo, né, e ele está falando, né, a respeito de que como o Senhor nos guarda e nos protege dos perigos, que como Davi, né, ele protegia, né, e falava a respeito ali da proteção dos animais selvagens que vinham para pegar as ovelhas, né, e para pegar as ovelhas. Então Davi estava dizendo, né, e falando a respeito, né, como o Senhor tem nos protegido, né, e ele fala que esse cuidado ele tinha, né, Davi ele tinha esse cuidado com as suas ovelhas, né, com os seus animais, como ele protegia. Nós vemos que ele livrou da garra do leão, ele livrou da garra do urso, né? Então Davi ele tinha, né, esse entendimento, né, essa experiência, né? E ele fala também, né, quando ele estava com o seu poder, estava como rei, como governando, ele tinha todo o poder, a facilidade ali de estar falando, contemplando a sua grandeza. E fala também nos dias atuais que nós precisamos falar a respeito da verdade, falar a respeito da palavra, porque é a palavra que transforma o homem pecador, que tira a sujeira do coração do homem, as impurezas. Esta palavra, né, que refrigera, essa palavra que traz vida, né, essa palavra que traz, né, alimento espiritual para as nossas vidas. 2:2, necessidade de direção. Então essa é a necessidade que nós, as ovelhas, precisamos. Davi sabia que o pastor ia enfrentar a frente das ovelhas, utilizava o cajado para conduzi-la, e no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão,
apurada. Então Davi ele titula, né? Porque o pastor ele sempre, como diz, ele vai à frente, para o quê? Para conduzir o rebanho. E vai com o cajado na mão para trazer a proteção e a vara, né? Porque a visão delas não é uma visão ampla, uma visão mais curta. Então o pastor, como ali está ao redor e a proteção, então ele vai na frente, conduzindo o rebanho. Mas as ovelhas não possuem uma visão apurada, assim devia se desgarrar-se do rebanho com muita facilidade. Então o pastor ele tem que ter ali o cuidado essencial, porque um descuido que ele dava, as ovelhas poderiam estar desgarrando do rebanho e se perdendo facilmente, né? Porque ela tinha que seguir a pisada do pastor. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção e a ser seguida. Direção fora de caminho e de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumir a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, que está no Salmos 32 e o verso 8. Nós estamos vendo, né, essa proteção, né, o carinho de Deus para com o teu povo, para com teus filhos. É por isso que Davi, com a experiência de um bom pastor que ele foi no campo, ele traz essa vida espiritual, ele traz esse poema para mostrar o cuidado que Deus tem para com seus filhos, né? Ele também fala aqui no 2:3, necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas e precisa que lhes seja fornecido pasto verdejante. Ovelha não consegue distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelha de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária da forma profunda. Nós vemos que aqui que ele diz, a ovelha ela não consegue discernir qual alimento que é apropriado para que ela possa comer. Então ela não vai comer ali o capinho seco, a ovelha precisa comer o capinho verde, o capinho que traz o alimento, para que ela não possa comer alguma erva daninha, né? Então a isso era o cuidado do pastor, levar ela nos pastos verdejantes, pasto que produz, né, ali, para que ela não consegue ter essa decisão, ela consegue estar no lugar para que ela possa se alimentar. É por isso que, como diz a palavra de Deus, é alimento sódio, né? O alimento essencial, o alimento puro, né? O alimento que traz mudança, de transformação. É por isso que a palavra de Deus, a ovelha tem que estar alimentando, né, da palavra de Deus, meditação da palavra, oração, aprendendo nos cultos, na igreja, porque é o alimento verdejante do pasto que está sendo alimentado. É por isso que tem que estar, né, aprendendo na casa do Senhor. Como é bom, né, a gente estar tendo este alimento, tendo a oportunidade de estar se alimentando, né? É como aqueles moços do profeta, quando Eliseu mandou, né, que os moços fossem pegar ali alimento, e eles saíram e pegaram um alimento que não tinham conhecimento e era venenoso, e trouxeram, enrolaram na capa, e trouxeram e colocaram numa panela, e eles começaram ali a fazer aquele guisado, aquela sopa, e não sabia eles que era um veneno, que eles iam se alimentar e iam morrer. Mas algum deles descobriu, homem de Deus, há veneno na panela. E o profeta falou, traz farinha. E ele despejou a farinha e tirou o veneno que havia na panela e deu de comer aos profetas. O que nós aprendemos também aqui? Uma, que os discípulos do profeta não tinham conhecimento daquilo que eles alimentaram. E ali eles estavam colocando dentro da panela e envenenar toda aquela congregação, e envenenar todo aquele povo. Mas havia um homem de Deus que trouxe
ali a farinha simboliza a palavra de Deus, e nós vemos tantos lugares, pessoas sendo envenenadas com mentiras, com heresias, com engano. É preciso a palavra genuína para alimentar as ovelhas, pasto verdejante, pasto para dar alimento, para produzir ali nas ovelhas, né, a produzir a energia para que a ovelha possa produzir, né, cada vez mais. Também assim a palavra de Deus em nossas vidas. Estamos aqui no terceiro tópico, que diz assim: Cristo é o supremo pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, João 6,35. A luz do mundo, João 8,12. A porta das ovelhas, João 10,7. O bom pastor, João 10,11. A ressurreição e a vida, João 11,25. O caminho, a verdade e a vida, João 14,6. A videira verdadeira, João 15,1. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor, Hebreus 13,20. E o sumo pastor, 1 Pedro 5,4. Então nós vemos essas referências, Cristo como supremo pastor. Louvado seja Deus. Nós vemos e aprendemos aqui que Cristo ele está no controle de tudo em nossas vidas como bom pastor. 3:1, dá vida pelas suas ovelhas. Sabemos que Jesus deu a vida por nós, pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, ele abandona as ovelhas, né? O mercenário é aquele que quando ele vê o perigo chegar, ele larga as ovelhas e vai-se embora, porque ele não tem compromisso com as ovelhas, ele tem compromisso com ele próprio. É por isso que Jesus fala em João 10,10, né? Porque o ladrão veio matar, roubar e destruir. Ele fala do falso profeta, ele fala do mercenário, né? Ele fala daqueles que enganam, né? Porque ele não protege as suas ovelhas. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não importa como a ovelha de Jesus age, não se importa como a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro dele ocorreu quando o rei Herodes, o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido ao rei do judeu, enfurecido, ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e na proximidade. Está em Mateus 2,16. Sabemos que Herodes ficou tão furioso quando Jesus nasceu, e os magos procuraram Jesus no lugar errado, chegaram no palácio procurando Jesus. E não era ali que Jesus tinha nascido, nasceu em Belém. Quando Herodes ficou sabendo dessa notícia, ele ficou revoltado, ele ficou preocupado com o seu cargo que estava em risco, pensando ele assim, achou que Jesus seria um rei político, mas Jesus veio para reinar sobre o povo, para libertar da escravidão do pecado. E assim ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, achando que ia matar Jesus. Mas assim o próprio Deus o guardou. O último, o mais importante, foi quando morreu na cruz. Cumpriu-se assim os planos da redenção. O pecado nos tornou distante de Deus e desgarrado do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, que está em Isaías 53, do 8 ao 12. Jesus também age diferente do ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, pois por nós deu a vida em abundância. Então Jesus, ele é diferente. Então ele deu a sua vida por nós, para que nós aqui estamos. O mercenário, ele foge do perigo, ele abandona, ele vai e vira a costa, né? 3:2, relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas, e delas é conhecida, né? João 10:14. É interessante, né, que o pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Então é assim quem segue Jesus Cristo. Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Os historiadores e os pastores de Israel, sabemos que ele poderia
até dentro de um aprisco, guardar 3 rebanhos. 3 pastores podiam estar dentro do aprisco com as suas ovelhas. E cada uma conhecia a voz do seu pastor. Não ia se misturar, não ia se confundir, não ia se perder. Porque elas é conduzida pela voz do seu pastor. Elas conhecem. Até a história diz, se ele não preparar outra pessoa para conduzir o seu rebanho, quando ele morre, as ovelhas não vai seguir a outra pessoa, porque elas não conhecem a voz e vão perecer. Interessante também é, se o pastor, que ele está tomando conta de um rebanho, e uma ovelha vier se perder, ele tem que dar conta daquela ovelha, pagar aquela ovelha, muitas das vezes, é por isso que ele dá a vida pelas ovelhas, defende a ovelha de unhas e dentes, como Davi fez, pegou o leão e o urso e matou, porque essa é uma obrigação dele, eles dão ali aquela proteção. Assim foi Jesus também conosco, deu a vida por nós, para que nós podemos ter a vida, e por isso nós estamos guiados por Ele, estamos caminhando por Ele, porque nós conhecemos Ele e conhecemos a sua voz. Graças a Deus, glória a Deus. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O primeiro é que Ele as chama pelo nome. Isso que é importante, né? Jesus chama as ovelhas, nos chama pelo nome. E de todos são conhecidos, né, de Jesus, as ovelhas que o Senhor tem guardado, livrado, né, e protegido. O que demonstra que Cristo conhece a identidade e a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Então Jesus nos conhece, né? Cada um de nós, o Senhor tem nos conhecido, né? Cada um de nós, Ele sabe a nossa identidade, Ele sabe a nossa individualidade. Então o Senhor, Ele sabe os nossos temperamentos, né? O Senhor nos conhece, Ele nos sabe a nossa capacidade, se nós conseguiríamos ou não. Isso que é importante, né? Esse conhecimento que o Senhor tem de cada um de nós. Ao pensar de sermos iguais, quanto à nossa natureza, temos individualidade, necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e a necessidade de cada ovelha. Vemos isso quando tratou-se com a mulher samaritana, que está em João 4:16 ao 26. É quando chamou Zaqueu pelo nome. Quando Zaqueu estava lá em cima da figueira, Jesus parou debaixo da figueira e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, desce que hoje me convém eu pousar na tua casa. Então Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Isso é maravilhoso. E Jesus se ofereceu para estar na casa de Zaqueu. Então ele me conhece, ele conhece você pelo seu nome. Antes de nós ser formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Ele que nos formou e nos deu forma para que nós pudéssemos estar aqui, ser ovelha do seu pasto. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes, relaciona com Ele. Cristo conhece a nossa necessidade. Então a ovelha é um animal dócil. A ovelha é um animal, né, que obedece. É diferente do bode. O bode ele é rebelde, o bode pula cerca, o bode come capim, o bode ele come espinho, o bode ele come o que aparece na frente. Mas a ovelha não, a ovelha é um animal dócil. E a pessoa que toma cuidado, o bode ele dá cabeçada, ele passa por cima da pessoa, a ovelha ela é ao contrário. Então o bode ele é diferente. O bode ele é um animal agressivo, ainda tem um cheiro muito forte, né? É um cheiro que é por isso que muitas das vezes, né, é a diferença que Jesus comparou da ovelha para com o bode, né? É muito diferente mesmo, né? A ovelha tem tendência de seguir o seu pastor, o bode ele tem tendência, né, de atacar o seu próprio proprietário, o seu dono. Então ele não está sujeito a obedecer, ele está sujeito à rebelião, está sujeito, né, falando do lado espiritual. Com pessoas que não obedecem
ao pastor, não obedece às normas, não obedece a palavra, só vão dizer assim, eu vou, é como é levado por vento de doutrina, né? Vai, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém cuida da minha vida. Esquece que nós estamos debaixo de submissão, né? Estamos debaixo, que a Bíblia diz, para nós ser obediente aos nossos pastores, ser obediente aos superiores. Então nós temos que estar debaixo de obediência. Mas o bode, ele ao contrário, ele não obedece nada, não obedece ninguém, quer fazer a sua vontade. E não é assim que o Senhor nos ensinou. Para ter o 3:3, para nós já estamos encerrando, né? Outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos as ovelhas perdidas da casa de Israel. No começo, que tem Mateus 10, 5 e 6. Então era para pregar o evangelho para o povo judeu. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringem apenas ao judeu. Pedro anunciou o evangelho ao gentio, né? Em Atos 10, 11, que fala que ele foi pregar ali na casa de Cornélio. Pedro, Deus falou para ele, mostrou para ele, quando ele teve uma visão, que ele estava em cima de uma casa de Simão, o curtidor, estava orando, Deus mostrou um lençol que descia com vários tipos de animal. E a voz falou para ele, mata e come. Ele falou, como eu posso matar e comer que somos impuros? Por 3 vezes essa voz falou. E o Senhor falou, Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já santifiquei. Deus quis mostrar para ele que também o gentio fazia parte também das ovelhas dele, do aprisco dele. Porque havia essa discriminação tão grande do judeu para com o gentio. Eles achavam que só eles tinham direito de participar do banquete celestial, mas o Senhor veio para todos, e por isso que o evangelho foi pregado a todo mundo. Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano, que está em Atos capítulo 13. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. É por isso que Jesus escolheu o apóstolo Paulo para levar a palavra para os reis, para os príncipes, para os romanos, para o pessoal da Macedônia, de todas as partes do continente. Paulo ficou inflamado pelo Espírito Santo e anunciou somente, ele sem a tecnologia que hoje nós temos, com navio, muitas vezes de cavalo, a pé, naufrágico, mas ele conseguiu invadir vários países através da palavra de Deus, levando também alimento para as outras ovelhas, que era do aprisco do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Como que esses salmos, né, ele nos traz essa reflexão, nos faz refletir, faz nos pensar, faz o cuidado do sumo pastor que ele tem para com as nossas vidas, né? Que coisa maravilhosa estamos, né, aprendendo da palavra de Deus. Ter o tempo, né, de aprender, de se debruçar em cima da palavra. Tem pessoa que diz assim, não é gastar tempo, você está investindo no tempo, quando você tira umas horas,